Pai Celestial, muito obrigado, Deus, de estar aqui reunido no Teu nome, pelo período de campo, meu Deus. Que o Senhor abençoe o irmão Hélio cada dia, abençoe o irmão Sérgio, meu Deus, que trouxe está lendo essas mensagens para nós tão maravilhosas, Senhor. Que o Senhor recompensa ele, Senhor. Que através dele, meu Deus, que hoje nós estamos aonde estamos, Senhor. Muito obrigado por tudo isso, Senhor. Guarda cada um dos seus filhos que entrou aqui nesta noite, meu Deus. Que seja abençoado por Ti, Senhor. Abençoe o pastor Osmar, onde se encontra, que o Senhor guarda ele com todos que acompanham ele, Senhor. Que seja abençoado por Ti. Abençoa cada ministro também que prega o Teu Evangelho, Senhor. Aqueles que não conhecem, mas o Senhor conhece todos, Senhor. Que pegue sinceridade, Senhor. Cuide de cada um deles, Senhor. Abençoando em tudo, Senhor. Nós te agradecemos também pela oferta que o Senhor concedeu aos seus filhos para contribuir, meu Deus, para a Tua casa, Senhor. Que o Senhor recompensa cada um deles, dando a bênção do céu cada dia, cada instante, Senhor. E abençoa também o irmão Sérgio para trazer a mensagem, meu Deus, aos nossos corações, meu Deus. E seja gravados no nosso coração. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças. Celestial, é a Sua misericórdia a razão de estarmos reunidos esta noite para adorar a Ti, glorificar o Seu bendito nome, ler a palavra com a certeza de que o Senhor falará a mensagem do profeta. E por isso, Senhor, pedimos ao Senhor mais uma vez, toma cada um de nós, para que Teu Espírito Santo possa nos falar. Receba, Senhor Jesus, a adoração de cada um de nós nessa noite. Receba, Senhor, todo o render de nosso coração diante do Seu altar maravilhoso, Senhor. Que o Senhor possa partir o pão conforme a Sua vontade e a necessidade de cada um nessa noite. Recebe cada oração feita, Senhor. O Senhor é a resposta da causa de cada eleito aqui. Entregamos nossa vida a Ti, descansados, Senhor, na Sua presença e o trabalho do Senhor em nossa vida. Nós Te exaltamos e Te glorificamos no santo e bendito nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos ler a palavra de Deus. Está em Apocalipse capítulo 6, versículos 5 e 6. Vamos ler então. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal que dizia: Vem e vê. E eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos quatro animais dizendo: Uma medida
de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Em Apocalipse capítulo 10, versículo 7: mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar sua trombeta, se cumprirá então o mistério de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Graças a Deus. Amém. Vamos assentar? Vamos continuar com o nosso estudo, né? 7 trovões, as revelações dos 7 selos. Nós estamos vendo sobre o 3º selo. Nós estaremos, pela graça de Deus, concluindo o 3º selo, né? Nessa noite. Tomando aqui do parágrafo, a partir do parágrafo 188 em diante, onde o profeta vai direto no assunto do selo, no 3º selo. Ele revisa de forma rápida e fala sobre o assunto daquele mistério oculto, sobre aquele cavaleiro, não é? Montado sobre o cavalo preto. Vocês recordam que na ordem dos selos, primeiro foi um cavaleiro montado sobre o cavalo branco, e aí esse cavaleiro vem montado sobre o cavalo vermelho, e depois o 3º cavalo, que é o cavalo preto. Cada cavalo é um ministério, ou seja, a mudança de um ministério se aprofundando numa gradação maior. Que ministério é esse? O ministério do anticristo. Os cavalos representam a sequência do ministério do anticristo. No 4º selo já vai ser um outro cavalo, né? E aí você sabe que o Mombrana diz que no 4º selo ele mistura todos os poderes dos 3 em um. O cavaleiro montado, não se fala muito sobre a revelação de quem é ele no 1º selo, nem no 2º, nem no 3º, pelo menos no que está escrito do Apocalipse 6. Fala que houve um cavaleiro. No 4º selo, que nós vamos ver depois, quem sabe no próximo culto em diante, né? Ele vai ter um nome. Seu nome é morte. Antes não tinha nome, até o 3º selo. No 4º recebe o nome de morte, mas será na frente, né? E o cavaleiro, e a gente sabe que é Satanás mesmo, né? Satanás. Só que quando ele recebe o nome de morte, ele já vem em forma de uma coisa assombrosa, já nos últimos dias, né? Mas nós vamos aqui ao 188 para nós começarmos falando aqui. Ele diz assim, ó: agora aqui está o mistério disto. Quando me foi revelado nesta madrugada, antes de amanhecer, foi diretamente às escrituras e comecei a esquadrinhar. Ler, né? Ali estavam os 3 selos. Até agora têm sido revelados absoluta, sobrenaturalmente. Os 3 selos foram revelados diretamente de Deus, por isso que é sobrenatural. Não é do natural, não é do entendimento do homem, é de Deus. Agora aqui está o mistério do cavalo negro, segundo o que foi revelado a mim. Ele começou nesse cavalo no tempo das eras das trevas, isto é, o que representa o cavalo negro. Durante as eras das trevas foi um tempo de meia-noite para os verdadeiros crentes que ainda restavam. A igreja mergulhou nas trevas de Satanás, mais profundamente na era de Tiatira, né?
de Tiatira. Mas aí quando vem a era de Sardes, aí Lutero aparece. Entre Tiatira e Sardes, a igreja conheceu as profundezas de Satanás, diz o profeta, porque ela se tornou completamente anticristo, se tornou católica romana. Como católica romana, perseguia, matava e fazia o povo crer que aquilo era Deus, que era como que ela estivesse agindo em nome de Deus. Estava muito distante de ser Deus. Era o diabo que estava completamente dominando a igreja, né? Igreja, chamada igreja da época. O profeta diz então, ó, durante as eras das trevas, né? Observe o que ele disse a esta era da igreja e em meio à era negra da igreja. Apenas tem um pouco de força. Foi um tempo de meia-noite para o verdadeiro crente, né? Tem pouca força. Mas só que o verdadeiro crente tinha pouca força, mas não negaste o meu nome. Você lembra das eras da igreja? Tens pouca força, mas não negaste o meu nome. A igreja pouquinho, era fraquinha, era perseguida. E a grande igreja, chamada de Cristo, era anticristo completamente. Agora quase toda a esperança havia sido tirada da igreja verdadeira, porque essa pessoa controlava tanto a igreja como o Estado. Não é? Que pessoa? Que pessoa era essa? O espírito do anticristo, que foi coroado, chamado vigário de Cristo ou Papa, no lugar de Deus, querendo parecer Deus, perdoando os pecados, coroando os reis, dando opinião nos reinos do mundo. Dessa forma ele governava juntamente com o Estado. Vê você, o catolicismo havia apoderado do Estado e a igreja. O catolicismo. O povo pensa que o comunismo é terrível. O catolicismo é pior. O catolicismo é pior do que o comunismo. E quando ele ganhar as igrejas evangélicas, ele vai deixar do ismo catolicismo para ser o ismo ecumenismo. Vem em nome de ecumenismo, a união das igrejas. Todo aquele que não estivesse de acordo com o catolicismo, eles foram assassinados. Foi isso. E andava sobre o cavalo negro. Agora veja a coisa tão negra que fez. Então poderá ver melhor. Se você conhece a história, e mesmo sem conhecê-la, porém, pode ver isto. Recordando, cavalo branco, porque o branco é a cor da pureza. No começo ele veio e enganou, porque até parecia uma coisa boa. Quando ele vem no cavalo vermelho, vem para matar, derramar sangue. Por que vermelho? Porque o sangue é vermelho. Cavalo preto, por quê? Porque as trevas é escura. As trevas não deixam ver a luz. As trevas não faz com que a pessoa alcance o caminho da saída. Preto, escuro, negro, por conta de não haver luz. Era trevas. Amém, irmãos? É isso aí. Agora, há um quarto cavalo amarelo do quarto selo. Você sabe que o amarelo é a cor da morte. É por isso que é muito comum nos velórios é a flor amarela. Não é nem correto se colocar flor vermelha em velório. Flor vermelha se coloca em casamento, né? Mas velório, a predominância é o amarelo, porque é a cor da morte. Sóbria, morte. Cobaia, né? Diz o pastor Osmar, a cobaia. Morte, a mistura dos cavalos lá. Então diz aqui, ó. É isso aí. Agora, ele começou sobre o cavalo branco, muito astuto, tirando a paz da terra, matou os milhões. Isto era o que faria enquanto ele cavalgava, e ainda faz. Agora aqui vemos que vem sobre seu cavalo negro. Cavalo é um poder, cavalo é uma força, né? Uma besta, um animal, é um tipo, uma sombra, é a força. E a igreja se sentia bem forte, tinha poder. Então eles suplantaram tudo demais. Passaram por um tempo de centenas de anos
que é conhecido pelos historiadores como Era das Trevas. Quando sabia disso? Ali está o que representava o cavalo negro. O livro de história diz assim: Era das Trevas. Embora a história não fala de forma espiritual, né? A história chama Era das Trevas porque ele diz Era da Ignorância. Eles creem assim. A partir do século XVIII há um movimento histórico chamado de Iluminismo, que eles começam a dizer que o ser humano tinha que se libertar da ignorância religiosa daquelas eras, não é? E aí foi o tempo também que a Bíblia foi traduzida, né? A coisa foi fluindo e as pessoas tinham mais liberdade de pensamento. E a história chama isso aí de Iluminismo, para fazer uma contravenção à Era das Trevas, que era da ignorância e a obediência cega à igreja, onde o crente daquela época dava amém nas missas sem nem sequer saber o significado das palavras do padre, porque o padre ficava de costas para o povo e de frente para a imagem do santo, celebrando uma missa em latim, uma língua que nenhum país fala, porque o latim é a língua mãe do português, do espanhol, do francês. Por quê? Porque o português, o francês e o espanhol veio do latim, mas o latim é uma língua só raiz, não tem um país que fala essa língua. Era completamente cego, era dar amém à igreja mesmo, sem saber nem o que estávamos falando naquilo ali. Escuridão. Não havia nenhuma esperança, tudo parecia completamente escuro para o crente, e por isso é representado naquele cavalo negro. Agora o peso e a balança que tem na mão. Agora aí é onde a voz clama: 2 medidas de trigo por 1 dinheiro, 3 medidas de cevada por um dinheiro, não é? Não danifiqueis o azeite e o vinho. E na realidade isso era trigo e a cevada, e é pão natural. Disso fazem o pão. Porém, vê você, ele estava cobrando os seus súditos por essa classe de esperança de vida que lhes estava vendendo. Nesse mesmo tempo foi quando começou a fazer e pagar por orações, e cobrava por as orações, e ainda o fazem hoje. Tem suas novenas e etc. O espírito do dinheiro para vender salvação começou na Igreja Católica Romana, na Era das Trevas, onde Satanás dominou a igreja. O espírito do comércio na igreja começou lá. E é interessante porque o profeta Irmão Branham diz aqui nesse selo sobre Apocalipse 6, porque se a gente observa, quando abriu o primeiro selo, a voz que chamou foi a voz do primeiro animal, que dizia: vem ver. O primeiro animal dos 4 animais, segundo Apocalipse 4, verso 7, nós encontramos um animal, leão, um animal boi, um animal semelhante ao homem e uma águia voando. O que chama o primeiro selo foi o primeiro animal, semelhante ao leão, falando da igreja primitiva, né, lá no começo, da coisa verdadeira, original. Mas aí o segundo selo, o segundo animal chama, que é o boi, dizendo que era tempo de ser fiel até a morte, dar-te a coroa da glória, porque eles morreriam como um animal. Boi representa a morte, animal de morte. Mas quando vinha o terceiro selo, não é nenhum animal que chama. O próprio Senhor Jesus fala: não danifiqueis o azeite e nem o vinho. Quando você lê aqui Apocalipse, no capítulo 6, isso aqui está claro, né? O profeta mostrou para a gente aqui. Apocalipse 6, no terceiro selo, no versículo 6: ouvi uma voz no meio dos 4 animais. Não era a voz de um dos animais, era uma voz no meio dos 4 animais. Então não era um animal falando, não era um daqueles ministérios, mas uma voz no meio dos 4 animais dizendo: uma medida de trigo por 1 dinheiro, 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiqueis o azeite e o vinho. O profeta diz: a voz do próprio Senhor Jesus Cristo como o Cordeiro.
Ele estava como o cordeiro. E ele entrou com uma voz. E ali ele estava dizendo de outra maneira: está sucedendo isso, essa igreja se tornou dessa forma por uma permissão. E ele estava permitindo aquilo, mas havia pequenos e poucos verdadeiros ali. Mas não poderiam ser tocados, não poderiam ser tirado a revelação que estava neles, e nem a força das trevas todas reunidas no catolicismo não poderia tirar o Espírito Santo deles, e nem a unção da verdade que fazia com que eles crescem na palavra. Não pode danificar o azeite, o Espírito Santo, e o vinho, que é o estímulo que dá o Espírito Santo para o crente crer. Por mais que tenha uma igreja conduzida por Satanás sobre um pequeno rebanho de Cristo, ele falou: você não pode tirar isso deles, você não pode danificar o Espírito que está neles e nem a unção que está neles. Isso foi o Senhor que disse. O profeta disse, foi o próprio Cordeiro que disse. E o que estava sucedendo, Deus estava vendo. Eles seriam julgados por aquilo ali, mas havia um pequeno grupo ali. E ali estava o Cordeiro dizendo, né? Uma medida de trigo por um dinheiro, eles estavam vendendo indulgências. As indulgências era um documento que se pagava à Igreja Católica, porque alguém confessava um pecado diante do padre e se pagava a indulgência, dinheiro, né? Dinheiro para se pagar o pecado, e a pessoa ia rezar tantas Ave Maria, tantos Pai Nosso, pagava a igreja. Morria um parente pecador, indulgência pela alma do parente que morreu fora do caminho, dinheiro naquele cofre do gasofilácio da igreja, e se colocava o ouro. Escuta bem, quando a moeda cair no fundo do gasofilácio, a alma do seu parente voou para o paraíso, saiu do purgatório para o paraíso. Está sofrendo no purgatório, mas quando você colocar o dinheiro, aí automaticamente a alma voa para o paraíso. Que mentira do diabo, né? A alma não pode ser comprada por dinheiro, mas Deus estava vendo tudo, né? Mas nos últimos dias esse espírito continuaria, porque quando vem o cavalo amarelo, tudo que estava nessa unção do diabo lá viria no último dia. Tudo de errado vem aqui e atinge todo o chamado grupo de organização de igreja, né? Chega nos últimos dias. E aí que o profeta diz para nós sobre isso, e Cristo, o Cordeiro, que fala isso, estava cobrando súditos por essa classe de esperança na vida que estava ali, e estava vendendo. Nesse mesmo tempo foi quando começou a pagar as orações, cobrava para fazer oração. Ainda fazem, tem suas novenas. O que estava fazendo? Juntando as riquezas do mundo. Tinha uma proposta de construir uma grande igreja, que foi o Vaticano. Lá na frente, deu no Vaticano. A balança estava pesando 2 medidas de trigo por 1 dinheiro, 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. O cavaleiro do cavalo negro estava despojando os seus súditos de seu dinheiro. O que era a cevada? O que era o trigo? Representando os crentes sendo vendidos. Mas o azeite e o vinho não podia sair, porque tinha ali, e até hoje, o azeite e o vinho não foi tirado da noiva de Cristo. O Espírito Santo e a unção. Porque o que dá estímulo para nós, irmãos, é a revelação. E quem dá a revelação? O Espírito de profecia, que é o Espírito Santo. A gente ama a palavra, crê na palavra, assim como o vinho, quando cai no estômago da pessoa, provoca um efeito que a pessoa começa a se animar, começa a se alegrar, porque começa a destruir um pouco o sentido, a pessoa fica um pouco zonzo, e a pessoa começa a não sentir muitas coisas, né? Começa a ficar um pouco eufórico, dá uma euforia. O vinho traz isso. Mas aqui o tipo do Espírito Santo é o estímulo para o crente, através do vinho, que é o estímulo do Espírito Santo. O azeite é o Espírito Santo mesmo, né? Sendo representado no tipo aqui. Então diz aqui, medida de cevada, de trigo, e a Bíblia prediz que ele tem as riquezas do mundo
como falamos ontem à noite acerca da Rússia. Eles tomam todo o dinheiro, pois eles o tinham as pessoas, ali o tem você. Agora note bem, vê de onde tem vindo esse costume de levantar dinheiro na igreja. Vê de onde tem vindo esse costume de se forçar o povo a dar dinheiro à igreja. Da igreja católica. Não é da igreja católica que vê isso. Embora você, se alguém for numa missa, por exemplo, até que eles não forçam muito mais o católico. Põe lá um balaiozinho, a pessoa vai e coloca a oferta. Inclusive tem gente que dá até comida. Nem sempre é dinheiro. Houve uma época que dava até quilo de feijão, quilo de arroz, e botava lá o cesto das mercadorias, o cesto do dinheiro. Mas o movimento evangélico tem pegado esse espírito, não agravando todos, porque tem aqueles ainda que não são nesse ponto sincero, mas tem aqueles que estão brigando aí, grandes organizações, grandes líderes estão disputando na televisão um contra o outro, mas o fundo da história tudo é o império e o dinheiro, não é? Que está por trás disso. O mesmo espírito que veio nos últimos dias. Note bem, de onde vem isso? Da igreja, para construir uma organização ou alguma coisa que custará milhões de dólares. Aparte-se disso. Fique longe disso. Amém? Nós estamos bem longe disso, graças a Deus, né? Não estamos buscando a aparência de igreja, né? Fique longe, aparte disso. Vê você qual é a mãe de tudo isso. Estão vendo? Tudo vem lá. Prosperidade, nós queremos um rei na terra. A igreja tem que provar que ela é poderosa. Ela tem que ter canal de televisão, ela tem que ter indústria, tem que ter empresa, tem que ganhar muita coisa aqui embaixo. De onde vem isso? Da igreja católica, não é? Grandes fazendas, grandes impérios. Sabia que a igreja católica no Brasil é uma das maiores latifundiárias que existe? Das terras que foram doadas em tempos passados. Se ela quisesse fazer uma reforma agrária no Brasil, ela faria com as terras que tem, doaria para as pessoas plantar e dividir suas terras. Mas não é ela que é. Normalmente todo lugar tem PT, né? Quem fundou foi um padre. A maioria dos PT foi um padre que começou. Inclusive aqui em Itapetinga. Foi o padre Edilberto que começou com o PT aqui em Itapetinga no começo. Não é assim? Quase todo lugar o PT é começado por um padre. Por que ele não faz reforma agrária com as terras que tem na igreja católica? São latifundiários, de grandes fazendas. Mas é porque, de onde vem isso? A ideia de possuir os bens na terra. Vem de lá. O profeta diz: graças, Senhor. Ó irmão, estou tão agradecido. Sim, Senhor, bem, tem sido a sua graça somente. Então entende que foi um tempo de meia-noite. Aqui vemos que está cobrando por essa classe de vida. Simboliza o natural pelo trigo e a cevada. Não foi o espiritual, porque era pão de trigo e pão de cevada. Estava cobrando pela classe de vida que estava dando a estes súditos, cobrando pelas orações do sacerdote, para que suas orações tirassem as pessoas do purgatório. A criança morre, coitadinha, morreu pagã, não morreu batizada, porque para eles pagã é quando não é batizado na igreja católica, né? Morreu pagã, pronto, morreu sem Deus, foi para o limbo, um purgatóriozinho das crianças. Aí vai para lá, tem que fazer missas e tal, para a criança sair daquele lugar chamado limbo para ir para o paraíso. Se é adulto, para o purgatório. Nada disso é na Bíblia, mentira do diabo. Ninguém se salva através do esforço do parente que ficou. Ninguém se salva, nem dinheiro, nem nada, não é? O espiritismo acha que a pessoa tem que se reencarnar para sofrer, para depois ser salvo. Mas Satanás está querendo enganar o povo, querendo apresentar um outro sacrifício de salvação que não seja de Jesus. Através do espiritismo, reencarnação. Através do catolicismo, purgatório. Mas ninguém é salvo fora do sofrimento de Jesus Cristo. O nosso sofrimento não nos salva. Definitivamente, as obras que nós fazemos é uma apreciação de nós para Deus. Fazemos boas obras, devemos fazer porque somos cristãos.
Mas isso é uma apreciação. Senhor, eu te agradeço por ter me salvado, por isso eu vou fazer boas obras. Eu vou ser um cristão verdadeiro, não para me salvar com minhas obras, não é? Porque obras é de nós para Deus, salvação é de Deus para nós, não pode ser de nós mesmos, de jeito nenhum, porque isso combate contra a palavra de Deus. Salvação só pode ser por Jesus Cristo, né? Estava cobrando pelas novenas, penitência, ele estava atraindo as riquezas do mundo para si mesmo, e a igreja ainda está cavalgando, não deixou de cavalgar não, está nesse cavalo, e está cavalgando agora no cavalo amarelo, viu? É o cavalo da união, o cavalo da organização fora da revelação. E se os pastores da mensagem não tiver cuidado, vai ser pego por esse espírito também. É o cavalo da união, da organização fora da revelação. Vamos nos unir fora da revelação. Isso aí é anticristo no cavalo amarelo. Nós já estamos adiantando já o quarto selo, né? Mas aqui está no terceiro ainda. Note aqui, está tudo bom. Não faças dano ao vinho nem ao azeite. Resta um pouquinho. Não faça nenhum dano. Agora o azeite é símbolo do Espírito Santo. Aqui tem você quantas referências, né, dadas sobre isso. 200. O vinho simboliza o estímulo da revelação. Por pouco não me pus a correr. Foi um milagre que não despertei a todos os vizinhos quando o Senhor me mostrou isto. É o estímulo da revelação. Na Bíblia, o azeite e o vinho sempre estão associados um ao outro. Estudando a concordância, encontrei uma longa lista onde se encontra juntos sempre o azeite e o vinho. E quando a verdade de uma promessa da palavra de Deus tem sido revelada, os seus santos, então, eles estão cheios do azeite, estão estimulados também. O vinho é o estímulo. Amém. O símbolo agora mesmo, somos estimulados com prazer, gozo, não é? E nos pomos a gritar. E quando isso sucede, produz mesmo resultado qual o vinho natural. Porque quando a revelação tem sido dada de uma verdade de Deus, e o verdadeiro crente cheio de azeite pode ver a revelação, então é o estímulo, e chega a ser tão tremendo que o faz portar-se de maneira anormal. Os apóstolos dentro do cenáculo, o Espírito Santo desceu sobre línguas de fogo sobre eles. E eles saíram de tal maneira que numa das mensagens do profeta diz que Maria cambaleava. Os apóstolos trocavam as pernas da unção do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, e o povo lá fora dizia: a essa hora do dia esse povo está bêbado? Esse povo está cheio de vinho? Não era vinho, era o Espírito Santo. O azeite e o vinho. Amém, irmãos? Estava ali. Agora, se você quer a referência para provar, comece em Atos 2. Receberam a promessa que havia sido dada, quando toda a promessa do Espírito Santo for derramada sobre eles, e eles foram escrituristicamente vindicados. Graças a Deus, né? Agora, que tal se houvesse dito: agora tem que esperar, porque ele nos disse que esperasse até ali para receber o ministério. Veja, logo os 8 dias houveram dito: pois olhem, irmãos, Marcos disseram, Mateus, né? Eu creio que já temos. Não pensem vocês assim também, já o temos, porque estamos esperando o nosso ministério. Deveríamos sair e pregar, não é? Nós temos Jesus Cristo, nós cremos em Cristo, vamos sair e vamos pregar. Já temos tudo. O profeta disse, né? Eles ficaram esperando a promessa que veio sobre eles. O cristão espera em Deus, não é verdade? Ninguém sai cantando pneu assim. Espera Deus, Deus mover, Deus agir. Porque se você tem uma resposta de Deus, aí você pode seguir adiante. Como aquela mulher que chegou para o irmão Brana e falou: irmão Brana, o senhor orou por mim, disse que eu teria um filho. Eu cheguei em casa, contei com meu marido, meu pastor, eles disseram que isso era engano. O meu pastor disse: fique longe disso. E eu me senti constrangida. Passaram tanto tempo e eu vim aqui dizer para o irmão:
perdão, eu fiquei constrangido pelas coisas que eles disseram do Senhor. O profeta disse: quando eu disse, que ele disse, que você teria um filho, não importa o que disse seu pastor, o que disse seu marido, você o terá de todos os modos. Porque quem tem uma resposta de Deus, aquilo não pode voltar. O cristão espera a resposta de Deus, amém? E ele vai por ali. E quando a resposta vem do Senhor, nada pode frustrar, amém, irmãos? Antes de eu concluir aqui, nós vamos daqui a pouco já encerrar com o restante da leitura aqui, mas eu creio que não é muito tempo. Mas nessa escritura de 2 Pedro, mostra de que maneira que nos últimos dias esse Espírito que entrou nesta era da igreja se estenderia, porque vem em profecia. Onde está escrito 2 Pedro 2, os falsos mestres, não é? Seu caráter, obras e o justo castigo. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias de perdição. Uma forma dissimulada é uma forma disfarçada, que parece ser bom e enganoso, até o ponto que renegaram o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Muitos seguirão suas práticas libertinas, e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. Também, por motivo de avareza, farão comércio de vós. Querer gostar de dinheiro, farão do povo um comércio, com palavras fictícias, falsas. Para eles o juízo, lavrado a longo tempo, não tarda, e sua destruição não dorme, não demora. Serão destruídos. Ora, se Deus não poupou os anjos que pecaram, antes precipitaram no inferno, jogaram aqueles anjos no inferno, se Deus fez isso, o entregou ao abismo e trevas, reservado para o juízo, não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, reduzindo assim as cinzas a cidade de Sodoma e Gomorra, ordenou a ruína completa, tendo posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. Não é? Se Deus fez isso, será que Deus não vai trazer um castigo sobre os falsos ministros, os falsos profetas, os falsos pregadores, os comerciantes do Evangelho? Não é? Versículo 13 diz: recebendo injustiça por salário, injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia. Quais nodas e deformidades, eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco, tendo olhos cheios de adultério, insaciáveis no pecado, engordando as almas incontinentes e tendo o coração exercido na avareza, filhos da maldição. Abandonando o reto caminho, eles se enveredaram, seguindo pelo caminho de Balaão. Se alguém abandonou o reto caminho, porque teve nele. Ninguém vai abandonar o reto caminho se nunca teve nele. Isso aqui não é o povo do mundo, não, que nunca aceitou Jesus, não. É aqueles que um dia aceitaram Jesus, se tornaram pregadores do Evangelho, abandonou o reto caminho porque eles confessaram crer em Cristo. O que é que fizeram eles? Abandonando o reto caminho, se enredaram e extraviaram, seguindo o caminho de Balaão. O que fez Balaão? Amou o prêmio da justiça. Filho de Bozó, que amou o prêmio da injustiça, né? Recebeu, porém, o castigo de sua transgressão, a saber, um mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Aquele jumento lá, jumenta, né? Esse tipo de gente são como fontes sem água,
como névoas impelidas pelo temporal, levada pelo qualquer vento. Para eles está reservado a negridão das trevas. Lembra o cavalo preto? Lá ele vem e chega até os últimos dias. Portanto, então, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais por suas libertinagens aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro. E eles estão prometendo liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção. Como que alguém pode prometer salvação, liberdade, se ele mesmo está sendo escravo? Quando alguém quer expulsar demônio das pessoas, se ele é possuído por espírito de avareza, ele está endemoniado pela avareza, endemoniado pelo espírito de gente importante, pelo espírito da fama. Como pode? Prometendo liberdade, sendo escravo da corrupção, pois aquele por quem é vencido, fica escravo do vencido, ou do vencedor, né? Por quem é vencido. Portanto, se depois de ter escapado da contaminação do mundo, depois de ter escapado da contaminação do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, deixaram enredar de novo, são vencidos, tornou o último estado pior do que o primeiro. Aí fica difícil, né? Pois melhor fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça, do que após conhecer voltar para trás, apartando-se do santo mandamento que lhe foi dado. Como eles, aconteceu que diz o adágio verdadeiro: o cão voltou a seu próprio vômito, e a porca lavada o espojador da lama. Aconteceu isso porque aqueles demônios saíram, voltaram, achou a casa vazia e voltou para eles, se tornaram espíritos religiosos de avareza, não é? Pregadores da palavra, porque estão sempre aprendendo e nunca chega ao conhecimento da verdade. É pregador da palavra. É o espírito que começou. O profeta diz: onde? Lá na igreja católica. Lá ele começou. E ele vem andando e cavalgando até esses últimos dias, né? 215 diz aqui: então, o que diz a este cavaleiro sobre o cavalo negro? Não faças dano a meu vinho, nem meu azeite, não toques, nem um pouquinho, nem me resta sobre a terra. Tu podes seguir, medindo-lhes essa classe de vida que está dando. Isto é coisa tua. Tu pode seguir, medida de trigo por um dinheiro, cevada por um dinheiro. Tu vais pagar por tudo isso ali embaixo. Porém, quando te encontrar com o vinho e o azeite, deixa-os quietos. Não mexa neles. Amém? Deixa-os quietos. Ó irmão, em outras palavras, se tu agarras alguma do meu rebanho, que está cheio do meu vinho, do meu azeite, o vinho, que é a palavra pura, os vai matar, porque isto é o que está fazendo. Não vá forçar a rezar a Ave Maria e coisas semelhantes aos que digam teus credos. Deixai-os, eles sabem aonde vão, porque estão ungidos com o meu azeite e têm essa unção. Também tem o vinho do gozo, porque conhece minha palavra prometida, e eu os ressuscitarei no último dia. Não rezas, né? Nada de credo apostólico, nada disso. Eles conhecem minha palavra, deixai-os. Não trate de fazer-lhes dano, deixe-os quietos. Deus protege os seus. Amém? Houve um tempo, ser fiel até a morte, tinha que morrer, mas aquele não toque neles não. Nesse último dia Deus faz semelhante, né, irmãos? Então Ele está com sua palavra, vindica a sua palavra e traz a cumprimento. Eles sabem que ressuscitarão. Como eu amo isso! Eles ressuscitarão de novo. Então aquele cavalo negro veio durante a era das trevas. Vimos o que fez o cavalo branco, também vimos exatamente o que fez o cavalo vermelho.
E agora temos o cavalo negro, não é? O mesmo cavaleiro. E vemos o que tem feito em cada era. E ali, exatamente o trigo, simbolizando a vida natural do que eles estavam vivendo. Mas o azeite e o gozo do vinho, sendo símbolo do Espírito Santo. Essa vida espiritual, não faças dano, deixe. Em outras palavras, Roma, não os toque, porque esse é meu. Esse é meu, isto me pertence. Quando Cristo faz o rapto, é a mesma coisa. Porque ele sabe que o mundo vai ser governado, ele vai permitir, pela besta, por Roma mesmo. Mas ele tira o selo antes. Não toque, porque serão mortos os que ficar na tribulação. E aquele continua com o mesmo propósito. Na última era, ele tira no rapto, por conta de que vai vir uma destruição, uma perseguição e morte, né? Na grande tribulação. Veja, não faças dano ao vinho nem ao azeite. Notou você? Os 4 animais haviam estado falando. Mas veja, ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Apocalipse 6, verso 6. Então, quem foi? Isto foi o Cordeiro. Amém. Não foi um dos 4 animais, mas o Cordeiro, porque ele vai tomar os seus. Isto lhe pertence. Amém. Não toque nesse azeite. Não, Senhor. Não foi um dos animais, mas foi o Cordeiro, que saiu e disse: esses são meus, não toque nesse. Agora ele vem na última era como o leão, abre os selos e revela aqueles que são dele, no ministério do leão agora. Amém? Mas é o mesmo Senhor. É o mesmo Senhor. 223. Está terminando o livro aqui já. Terceiro selo. Amanhã veremos o cavaleiro do cavalo amarelo. Deus sabe que isso é verdade. Eu não sei nada quanto ao 4º selo. O anjo vinha cada dia no quarto, né? Não sei. Estava lendo as notas que tenho de anos atrás, quando estive pregando sobre o Apocalipse. Vi que preguei os 4 cavalos numa só noite, um culto só. Disse: sem dúvida o cavalo branco é a igreja primitiva que saiu conquistando. O profeta pensava assim, porque estava estudando o livro dos adventistas, e não sei quantos mais. Logo vem o cavalo vermelho, por certo significa que vem muitos problemas, que haverá muitas guerras. Depois do cavalo negro significa que haverá um tempo muito negro sobre a terra, quando todas as estrelas deixarão de brilhar, o sol não sairá a sua luz durante a lua, não dará a sua luz. O cavalo amarelo significa que virão muitos enfermidades, etc. Ele estava pregando a doutrina adventista, não é? Por quê? Nas denominações são os adventistas que interpretaram assim. Quando você vê alguém pregando Apocalipse por ele, pode ver que estão repetindo doutrina adventista, ou testemunho de Jeová, que também é tirada da adventista. Não tinha, o profeta não tinha sobre isso. Ele admirava aquele conhecimento, mas depois Deus disse: nada disso, não é nada disso, não é? Agora eu não sei o que significa em verdade, né, o 4º selo. Porém, essa foi minha interpretação naquela ocasião, quando disse o melhor possível, estando parado aqui no púlpito. Porém, aí, por pouco não disse algo. Você o verá. Veja bem, não estamos contentes por haver chegado a essa hora, quando vemos todas essas coisas sucedendo, e o Senhor abrindo a palavra, nos colocando na coisa correta. Isso não é bom? Não é? O mais estudado dos denominacionais pensando que é Cristo, e nós vendo que isso é o anticristo. Por isso, no fim do tempo, vai chegar a ser parecido com Cristo, vai ser recebido como Cristo, como homem de Deus, como um profeta de Deus lá na frente, e será o diabo encarnado, falando em nome de Deus, e nós já estamos livres desse engano agora, não é? Agora. Mas isso vai suceder por conta do engano da interpretação. Veja: ó irmão, tem fome? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Vocês o amam? Se o amam, digam: eu o amo. O profeta diz aqui: ponhamos todos de pé, levantemos nossas mãos em sinal do nosso agradecimento. Eu o amo, porque ele primeiro me amou, comprou-me a salvação
no madeiro do Calvário. Amém? Esta é a revelação, né? Terminando o terceiro selo. Vocês o amam, né? Por conta de que ele abriu todos os mistérios dessas coisas até ali, né? O profeta estava já atento, porque o anjo do Senhor viria e o anjo do Senhor daria o quarto selo. O irmão Billy Paul um dia perguntou ao irmão Brando: por que o senhor todo dia tranca no quarto, irmão? Pai, fica no quarto, só que não precisa todo dia estar lá. O profeta diz: não, eu me tranco no quarto sempre que ele quer falar comigo. Todo dia o Senhor queria falar com ele, né? Sempre que ele quer falar comigo, eu tenho que ficar no meu quarto. Vamos colocar de pé, irmãos? Graças a Deus, né? Por ele nos permitir crer. É? Porque Deus está permitindo a verdade ser pregada, mas nem todos estão conseguindo crer. Nem todos estão conseguindo. Bendito o Pai Celestial, agradecemos o Senhor por sua palavra. Nesta hora que estaremos saindo do tabernáculo, pedimos que o Senhor nos conduza na paz do Espírito, na unção sobre cada vida aqui. Levamos, Senhor, desta reunião a paz, a bênção do Senhor. Eu digo paz porque a presença do Senhor é a verdadeira paz. É a paz que não permite que as trevas vençam, a paz que vence o mundo. Nós agradecemos por tudo, saímos daqui abençoados. Se houver alguma enfermidade, o Senhor já levou sobre si as nossas enfermidades e declaramos a saúde sobre nós. No nome do Senhor Jesus Cristo, a bênção completa do Senhor para cada um, em nome de Jesus, amém.